Opa. Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos, dar continuidade à nossa programação, seguindo as entrevistas que tem aqui durante a semana, né? E hoje o meu convidado é o professor Eduardo, que a gente vai conversar um pouquinho aí desse retorno às aulas, ao ensino presencial e tentar discutir um pouco, quais são as medidas que têm que ser tomadas, frente, essa nova tentativa de voltar tudo ao presencial, inclusive abolindo algumas regras, de preservação que precisam ser estabelecidas durante a pandemia, né? Então, Eduardo, tudo bem? Antes da gente começar o nosso papo, por favor, se apresente. Bom, meu nome é Eduardo Papa, eu sou professor da rede estadual do Rio de Janeiro, e leciono no Colégio Estadual Herbert de Souza, no Rio Comprido, aqui na capital. Certo. E, Eduardo, já vamos tentar iniciar a nossa discussão aqui, tentando resgatar, um pouco, do que está sendo, qual que está sendo o que está sendo o papel dos governos na educação nesse momento de pandemia, né? Muitos, não é de hoje que esse retorno está sendo forçado, né? Como que está a situação aí do Rio de Janeiro? Olha, aqui a situação no Rio de Janeiro é de uma desorganização muito grande, porque o que ocorre? As condições materiais das escolas para a volta presencial, ainda durante a pandemia, são muito questionáveis. Um detalhe importantíssimo: o Rio de Janeiro é um lugar muito quente. Então, por muito tempo, nós estivemos preparando as nossas escolas para climatização, para colocar ar-condicionado. E agora nós precisamos do quê? Precisamos do inverso, precisamos de salas abertas, com janelas. Também há uma carência muito grande no fornecimento de materiais como álcool gel, sabão, enfim, as condições materiais não são propícias a acolher um grande número de alunos. E nós estamos recebendo um grande número de alunos, as salas estão cheias, a aglomeração é constante, e os nossos alunos, no caso do Estado, são adolescentes. Adolescente, cara, eles procuram o contato, eles querem se abraçar, querem um convívio mais próximo, querem brincar. Então, é muito difícil procurar conscientizar os rapazes e as moças a manutenção de regras ali que garantam uma condição segura para essa volta às aulas. Para e passo, os governantes, eles não têm clareza da proposta que eles levam para os alunos. Eu vou te dar um dado que é impressionante. O governo do Estado está fazendo propaganda para os alunos voltarem agora às aulas, ir em massa para a sala. Eu cheguei, quando houve o retorno à aula presencial, um montão de alunos cortados, excluídos por falta de frequência durante o ensino remoto. E agora eles estão vindo como, não, rematricule-se, fala uma rematrícula. O governo está dando cabeça, ele não sabe, está dando cabeçada, ele não sabe o que faz. Certo. E eu sou daqui de São Paulo, e eu li uma reportagem no site da Carta Capital, bastante interessante, que fala de um lobby, das escolas privadas para esse retorno, e esse lobby é justificado porque as escolas privadas não estão recebendo, a mensalidade e com isso está pressionando para que a molecada retorne. É isso mesmo que está acontecendo no seu entendimento, Eduardo? Sem dúvida, isso é uma crueldade. Por quê? Porque aquelas escolas que estão mais preparadas, aqueles alunos que têm maiores condições de participar do ensino remoto, justamente esses que estão puxando a volta presencial. O ensino remoto aqui foi tão caótico quanto essa volta. Aqui no Rio de Janeiro, nós não tivemos o menor apoio em termos de equipamento, apoio para, no tempo da pandemia, fazer esse ensino remoto. O governo do Estado agora é que pretende nos dar um auxílio para equipamento. Ora, agora que acabou
Agora que nós voltamos a atrapalhar, eles querem nos dar um auxílio para ressarcir custos que nós já tivemos durante o ano, e é um valor que você é de São Paulo, é 30% do que o Estado de São Paulo está anunciando que vai pagar os profissionais aí, e exigem, aí vão exigir que haja apresentação de notas de custo. Olha, como é que eu vou apresentar agora uma nota de um gasto que eu fiz há 6 meses atrás, entendeu? É uma ficção. Nós não temos apoio nenhum, não tivemos apoio nenhum durante o ensino remoto. Tivemos sérias dificuldades, porque quando eles construíram do ensino remoto para o ensino híbrido, isso acaba com qualquer programação. Para você ter ideia, em termos pedagógicos, esse ano, eu tinha que fazer 3 programações diferentes. Tinha que fazer uma programação no início do ano, contando com aulas no sistema remoto. Depois, quando veio o sistema híbrido, você tem que alterar a programação. E numa realidade que a gente tem o quê? Parte dos alunos que vinham acompanhando pelo sistema remoto e outros que estavam excluídos digitalmente, eles acabam tendo aulas, né, no mesmo período, e eu sou obrigado a dar 2 vezes a mesma aula. A aula que eu dava, no caso híbrido, né, que eu dava na plataforma para o ensino remoto, na semana seguinte eu tinha que repetir para outros alunos. Não há programação pedagógica que resista a um negócio desse. E o governo agora chama todo mundo, bota a gente dentro de sala de aula e diz: olha, meu amigo, você tem 1 mês e meio aí para resolver essa lambança toda. E recai sobre as costas de nós que estamos ali. Porque quem vai lá receber o aluno, quem vai lá ver o que tem que ser feito para poder chegar e concluir os conteúdos pedagógicos, é o professor, não são os governantes. Para eles dizem: olha, está tudo certo, mas já tem a escola, está todo mundo lá. Então, abre a porta, enfia todo mundo lá dentro, e o que vai acontecer lá é com eles mesmos. É um descaso muito grande. Ô, Eduardo, uma coisa que me preocupa bastante é a questão da vacinação dos adolescentes, né? Eu tenho um parâmetro mais ou menos do que está aqui de São Paulo, né? Eu tenho uma irmã que é abaixo de 12 anos que não foi vacinada, né? Eu tenho um primo, né, que tem 12 anos que recebeu a primeira dose e uma prima de 17 que recebeu a primeira e acho que agora recebeu a segunda, né? Como que está aí a situação do Rio de Janeiro? A criançada, os jovens estão sendo vacinados? Tem tido bastante Olha, meus alunos, adesão? grande não. A Tem primeira tido... dose, meus alunos, boa parte deles já tomou a primeira dose. Agora, a segunda dose ainda, possivelmente, só depois, que ainda vai demorar um pouco para eles. Entendi, né? E isso é importante também ter um parâmetro porque, né, para se discutir retorno, você tem que estar vacinado com as suas doses, pelo menos, né? Seria o apropriado, né? Seria o ideal, né? Uhum. É, né? E esse lobby aí das escolas privadas, né, que a gente está conversando aqui, é, tem apoio de quais políticos, no seu entendimento aí do Rio de Janeiro? Aqui os governos, governando todo, o governador, o prefeito, a maioria dos políticos. Tá? O lobby do ensino privado é poderoso, é muito poderoso. Entendi. E uma coisa que eu acho que eu escrevi sobre isso, né? E eu acho que a gente precisaria discutir aqui. Eu queria saber da sua opinião, professor, né? Em relação à questão do ensino público. Esse lobby das escolas privadas não seria o caso da gente discutir qual que é a importância do ensino público de qualidade? Porque educação tem que ser um direito, né? Não uma mercadoria que, né, onde o aluno é apenas só um número pro dono da escola. Olha, essa sempre foi uma grande questão. A educação está se transformando, sempre foi. Sempre foi um elemento, uma barreira entre classes sociais. Mas essa barreira está se transformando num fosso. Hoje, aqui no Rio de Janeiro, estão defendendo a implantação das novas bases, né, da nova base curricular do ensino médio.
Isso está sendo um desastre para os estudantes da nossa escola pública. Para você ter ideia, o terceiro ano do ensino médio do ano que vem já está entrando aí com uma proposta de grade curricular que exclui uma série de disciplinas. Não tem biologia, parece que não tem química, não tem geografia. Por quê? Com essa nova base que eles dizem, a ideia que é vendida para as pessoas é algo muito atraente. O aluno vai ter condições de escolher os seus caminhos, vai escolher coisa nenhuma. Quem vai escolher é o Estado, porque a base disso aí na prática que está acontecendo é o seguinte: eles estão oferecendo os cursos aos alunos, aos estudantes, de acordo com a disponibilidade de profissionais que eles têm. Se falta muito professor de química, então tira a química aqui, bota outra coisa que a gente tem condição de atender melhor. Entendeu? E o que está acontecendo é um empobrecimento muito grande do que é ofertado aos estudantes na escola pública. Eu sou um cara já cascudo, eu sou um cara velho, tenho 62 anos de idade, 35 anos de magistério oficial. E o que eu vi ao longo desse período foi uma decadência muito grande da capacidade das nossas instituições de atender os nossos estudantes. O que vai acontecer com esse novo ensino que está ocorrendo aí é o seguinte: os alunos das escolas particulares, quem tem dinheiro para pagar, vai ter o seu filho estudando química, física, biologia, história, tudo direitinho. Os alunos da escola pública, eles estão tendo a substituição de disciplinas importantes para a sua formação por coisas que estão verdadeiras excrescências. Ora, amigo, o que é uma disciplina chamada projeto de vida? O que é isso? Eu dou aula num curso, é uma disciplina curricular importante, projeto de vida. Olha, isso é uma coisa que as famílias constroem com os seus jovens, né? Que as pessoas constroem. Agora, isso vira uma disciplina curricular que vai substituir o quê? A filosofia, não é? A sociologia. Ora, isso é um empobrecimento enorme, uma fraude articulada do centro do governo. No colégio que eu leciono, há um curso chamado de empreendedorismo. Empreendedorismo, olha, que é isso? Eu digo que é uma fraude, Isso é o poder público chegando para a juventude, para os jovens, dizendo: olha, meu jovem, não tem lugar para você nessa sociedade, não vai ter emprego para você, você se vira aí nos 30 e vai aprender o que fazer, porque não há mais expectativa de integração sua na sociedade. Antes, a gente preparava os alunos para irem para o mercado de trabalho, mas como profissionais, procurando empregos formais. Agora, não. O que a gente está fazendo? Preparando uma legião de informais, de camelôs, de entregadores. É um destino cruel que estão descortinando para os nossos jovens trabalhadores. Sim, perfeitamente, e concordo com isso. Uma coisa que, né, uma preocupação que existe, né, nos pais, e eu acho que é algo legítimo e que tem que ser dialogado, né, é a perda, né, de aprendizado nesse período de pandemia, né? Tá certo que o aprendizado se recupera, vidas não, mas a gente tem que se preocupar com isso também. Né? O que o governo vem fazendo para poder repor esse atraso, ou se vem fazendo, ou simplesmente jogou os alunos lá voltar? Nada. Eu não estou dizendo, ignora completamente. Chegou agora no final, durante o ensino remoto, sofremos uma série de pressões, uma coisa que você nem imagina. Quando começou a pandemia, os caras lançaram: você vai entrar aí na plataforma para fazer o serviço. E como? Muitos de nós não tinham equipamento, muitos de nós não tinham sequer o conhecimento técnico necessário para desenvolver esse tipo de serviço. E para nós não foi oferecido nada. Ao contrário, o chicote, quem não conseguiu arrumar um jeito de acompanhar, acabou tendo seu salário descontado, sofreu falta e tal. E agora, no final do ano, eu acho até que realmente, com o arrefecimento da pandemia, de fato, é importante a volta, a gente ter um contato presencial com os nossos alunos em condições adequadas. Agora, isso foi feito como? Olha, nenhum apoio,
e uma sustentação para retorno às atividades, e uma orientação mais clara, e outra orientação um dia, no outro dia outra, enfim. E uma questão totalmente caótica. Os profissionais que têm mais experiência, que estão mais, enfim, que tiveram também maior capacidade técnica lá durante o tempo lá do ensino remoto, até podem suprir aí as lacunas que ficaram. Agora, isso tem que ser algo sistêmico, tem que ser algo organizado pela gerência, pela chefia do negócio. Não pode ficar o encargo de cada professor, de cada profissional, porque as condições de resposta são desiguais. Sim, agora saindo um pouco desse assunto da educação, né, não querendo fugir muito, né, da nossa pauta aqui, eu queria te perguntar o seguinte, né, nós estamos acompanhando uma luta política, né, uma disputa política entre alguns governadores e aquela coisa que se chama presidente da República, né? Aí eu faço a seguinte pergunta, né? Eu vejo muitos governadores, né, como aqui em São Paulo, Dória, né, se posando como defensores da ciência. Essa reapertura insegura, né, das escolas, né, sem distanciamento, né, mostra um lado negacionista desses governadores, igual é o Bolsonaro? No nosso caso, aqui no Rio de Janeiro, nós temos um governador que é um poodle do Bolsonaro. O Bolsonaro o nosso governador aqui, ele chegou à governança já em uma situação extremamente inusual, diferente. O candidato a governador que foi eleito era um candidato que ninguém conhecia, Wilson Witzel, era um ilustre desconhecido. Ele, então, Cláudio Castro, vice-governador, aí ninguém menos ainda. O governador Witzel entrou lá em rota de colisão com o Bolsonaro e acabou sendo defenestrado, e sobrou a herança para esse senhor aí, esse nosso cantor gospel e pagodeiro, dublê de governador. E ele simplesmente não governa. O governo dele é tão somente acompanhar o ditame do governo federal. O sonho dele dourado é atender às expectativas aí do Bolsonaro, no nível tal que ele continue prestigiado até chegar ao ano que vem como candidato do poder para se reeleger, porque aqui o bolsonarismo no Rio de Janeiro é muito forte. Nós somos a terra da milícia, né, cara? A capital aqui, a Mucema, Rio das Pedras, o cara lá tem um curral eleitoral poderoso. Não tenha dúvida que o bolsonarismo aqui no Rio de Janeiro ele vem com condições, talvez não de reeleger aí essa tristeza aí no governo federal, oxalá, tomara que não, mas para o governo estadual eles vêm bem. Vocês estão bem, né? Vocês estão bem servidos, né? De político, Crivella, esse Cláudio Castro, nossa senhora, hein? Olha, você também não fala muito aí, não, porque o negócio aí também não é mole, não, hein? Também a gente não está com condição de reclamar muito, não. É uma corrida de tartaruga. O Eduardo, e como que, acho que seria importante falar, e como que foi o momento mais complicado aí da pandemia, enquanto os professores ainda não foram vacinados e vocês tiveram que retornar? Como que foi lidar com essa situação? Olha, quando eles começaram com o ensino híbrido, os professores que não têm comorbidades e mais jovens foram obrigados a retornar, grande parte deles apenas com a primeira dose da vacina e com nenhum aluno vacinado. De nenhum aluno vacinado, vão começar a vacinar mais tarde. Foi um momento crítico. Olha, aqui no Rio de Janeiro, o afastamento por morte na nossa classe, ele subiu 180 e tantos por cento, mais de 180%. Nós perdemos, eu perdi muitos amigos, mas muitos amigos, gente que eu lembro de encontrar nas nossas assembleias e tal. E te digo mais, o magistério particular ele foi mais penalizado ainda, porque eles tiveram que voltar primeiro, sofreram pressão do patrão e pressão violenta.
Se você não volta, vai ser demitido. Entendeu? E isso aí sim foi realmente um troço dramático. Eu, pessoalmente, como tenho 62 anos, com comorbidades e tal, vim aqui na última leva, já depois de tomar as 2 vacinas. Agora, semana que vem, devo tomar a dose de reforço. Mas para o pessoal de meia idade e tal, foi muito perigoso, mas muito mesmo. Tanto é que muita gente morreu. Não foram poucos, não. Sim, e acho que seria interessante a gente perguntar aqui, né, qual que seria o momento mais ideal, né, para se ter um retorno seguro, né, onde que se preserva a vida tanto dos profissionais da educação e tanto dos alunos. Qual que é o momento mais, né, seguro para voltar, na sua opinião? Na verdade, em termos do que os sanitaristas falam aí, a gente já está chegando nesse momento. Seriam 65% da população com a cobertura vacinal completa. Agora, o problema nosso desse retorno agora não está sendo esse, está sendo a falta de adaptação das escolas, das unidades escolares, a falta de condições materiais para que isso ocorra. Porque nós temos que entender e condições não só das escolas, como no entorno. Por exemplo, os alunos voltaram, mas o cartão de Rio Card, né, o cartão de passagem para os alunos ir para a escola, ele demorou quase 10 dias para começar a fluir na mão dos alunos, para começar a ser recarregado, para começar a ter andamento. Então, o aluno, às vezes, tem que pegar um transporte que é mais aglomerado, um trem mais cheio, coisa assim. Isso tudo agrava o processo, né? Então, a hora, eu acho que nem é tão inoportuno assim. Estamos chegando no final do ano letivo, pegar um mês de aula. Agora, o problema seria um planejamento efetivo, planejamento e efetivação anterior para que fossem oferecidas condições nas escolas, as salas mais arejadas, né? Álcool, gel, água, máscara, e, sobretudo, a exigência, porque nós voltamos à sala de aula e o governo diz sem restrição. O governo sem restrição, tem que usar máscara, mas não tem restrição à aglomeração. Por quê? Lógico, ele sabe disso, vai entupir as salas. Vai botar 30 caras um do lado do outro, como é que ele vai fazer restrição? É isso que eu ia te perguntar. Faz sentido? A gente está aqui, né, no dia 3 de novembro de 2021, às 15 horas e 24 minutos da tarde, né? Quando a gente está gravando essa entrevista aqui. Aí eu te pergunto, né? A gente está quase no final do ano, né? Normalmente esse período, quando os professores vão começar a dar a prova, dar trabalho, e para poder fechar o ano. Aí eu te pergunto, faz sentido mesmo voltar em novembro? Você não acha que é um pouquinho demais? Poderia ter esperado pelo menos no ano que vem, né? Caso a situação abaixar. Sinceramente, Guilherme, no meu caso, eu acho que esse sentido até faz. Eu dou aula para a 3ª série do ensino médio. Esses caras estão no final, é uma série terminal. Até está sendo importante, em termos do trabalho, o encontro com eles, né? O resgate. Tem muito aluno que ficou completamente desassistido no ensino remoto. Então, há um valor pedagógico nisso que é feito. Mesmo a gente tendo aí apenas um mês de aula, dá para equalizar alguma coisa, dá para produzir avaliações um pouco melhores, fazer uma orientação até para os nossos alunos. Agora, nós temos que ter condições, temos que ter estrutura. Como é que não pensaram nisso? Se o cara da ordem, vai lá, todo mundo lá para a escola e dá o seu jeito lá. Isso é um desrespeito muito grande. Desrespeito a que nós já estamos acostumados de longa data. E como que é a estrutura aí a estrutura física aí das escolas? É muito diferente do que é em São Paulo? Não, vou te dizer, cara, é um troço que eu falei aqui. As escolas, elas foram aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é quente para burro. Uma reivindicação nossa, histórica, com o tempo, a climatização das escolas. Então, o que aconteceu? As escolas vinham passando, já tem mais de 1 ano, 2 anos, que progressivamente todas elas estavam sendo preparadas para essa climatização, para colocar ar-condicionado. Tem uma opção de escola que acho que a janela não abre, cara. Entendeu? As escolas estavam sendo moldadas para ter os ambientes mais fechados para funcionar o ar-condicionado.
E agora nós precisamos justamente do contrário, entende? Então, é um problema estrutural de engenharia, né? Um problema de estrutura física da escola. E fora a questão de insumo, né, cara? Fora a questão de insumo. Sabão, papel, funcionário, outra coisa, funcionário de limpeza aqui, conservação. Aqui nós temos um déficit absurdo de funcionários administrativos e de apoio nas escolas. A minha escola é uma das escolas maiores aqui da cidade, da capital do Rio de Janeiro, uma escola de 6 andares. O elevador não funciona há muitos anos, né? E nós temos aqui uma funcionária estatutária. Tinha 2, agora é uma só. O resto são funcionários contratados, terceirizados, sujeitos a uma expoliação terrível por essas empresas terceirizadas, que são uma máfia de criminosos que ficam sugando a grana dessas pessoas simples. A empresa faz o contrato com o Estado, depois passa 3 meses sem pagar o salário dos empregados, aí o Estado acaba o contrato com essa empresa e contrata outra, que é um laranja do mesmo patrão. E os empregados, às vezes, são os mesmos. O cara diz, olha, você cala a boca e fica com esse prejuízo, senão você não vai entrar, não vai ser empregado na nova empresa que vai assumir aqui o negócio. Entendeu? Então, nós temos, falta porteiro, falta inspetor, falta pessoal de apoio, porque até para ordenar, para fazer valer algum tipo de organização entre os alunos, em momento de recreio, na fila lá do refeitório, no próprio lanche, né, no próprio almoço, é preciso o quê? É preciso pessoal, cara. É preciso pessoal. Você não pode ter uma escola que só tem professor e aluno, isso não existe, né? E aqui no Rio de Janeiro, a falta de pessoal administrativo e de apoio é crônica, é muito grande. Sim. Talvez o nosso principal problema. Sim. E o que o sindicato aí tem fazendo em relação a essa questão para impedir ou pelo menos fazer com que o retorno seja organizado e de maneira segura? Olha, o nosso sindicato é até atuante, o Sindicato Estadual, o CEP, Rio de Janeiro, é até um sindicato atuante. Mas acontece o seguinte, cara, a nossa força depende da nossa mobilização. Tudo que nós arrumamos, eu estou quase 30 e tantos anos, 35, 36 anos na rede estadual. Tudo que nós arrumamos até hoje, nesses 35, 36 anos, foi com uma mobilização, foi com respaldo de pessoas organizadas atrás. E nós agora aqui, em função da pandemia, estamos nos encontrando também virtualmente, nossas assembleias virtuais e tal. Então, a nossa, vamos dizer assim, nosso poder de fogo fica muito limitado, né? Entendi. E tem alguma mobilização, um curso para poder barrar, né, essa questão ou não? Na verdade, cara, se tu falar a verdade, a gente está mais ou menos de baixa crista, porque nós fizemos uma greve pela vida, né? Para não retornar às aulas no início do retorno, quando era híbrido. E o que aconteceu foi que os companheiros que participaram dessa greve sofreram descontos salariais pesados. E a nossa categoria está numa situação financeira muito fragilizada. Muito fragilizada. Então, a mobilização mais contundente e tal, ela fica um pouco, né, esvaziada no caso. Há companheiros valorosos, há companheiros propondo aí atividades mais efetivas, mas eu não vejo como uma possibilidade de receber uma grande adesão da categoria em função dessa situação que eu te falei, cara. O governo aqui é truculento, vacilou, toma desconto, inquérito, não tem refresco, não. Entendi. Eu escuto muito, né, de argumento daqueles que defendem, né, o retorno presencial, né, de maneira imediata, de que os professores, né, não estão trabalhando, ficando dentro de casa, né? Eu queria que você rebatesse esse tipo de argumento, porque acho que seria importante, né, combater. Isso é criminoso, cara.
Isso é criminoso, isso é um insulto à nossa classe, isso é um absurdo. Então, quem é que falou? Por que, então, que os soldadinhos da República, há 2 anos que não fazem lá a parada do 7 de setembro? Onde eles estão? Me diga, isso aí ninguém fala nada, não é? Agora são os professores que estão ralando, que vão ter que sair de casa, que vão ter que pegar a condução lotada. Esses aí que estão aqui com a mão na capa do colete, isso é um insulto, isso é uma ofensa a uma das categorias mais laboriosas do nosso país. Entendeu? Certo. E, né, essa situação poderia ser melhor resolvida se o Bolsonaro não atrasasse tanto a compra das vacinas? Sem dúvida, né? Sem dúvida, a pandemia poderia ser debelada. Não só isso, não só isso. O ensino remoto poderia ter sido muito mais eficaz se o presidente não tivesse vetado o projeto de lei que determinava que as operadoras de telefonia cedessem franquia a alunos e professores da escola pública durante a pandemia. E não só uma vez derrubado o veto pelo Congresso e projeto de lei, ele entrou no Supremo Tribunal Federal com um recurso para não cumprir. É possível até que o Supremo julgue, ele tenha que cumprir, mas isso quando? Mas já acabou o ano letivo, entendeu? A atuação do governo federal, ela foi na educação tão criminosa quanto foi na saúde durante a pandemia. Esse ministro da Educação, pelo amor de Deus, esse homem que fala esses absurdos aí, como é um pastor fundamentalista, que fala esses absurdos aí sobre a educação, ele não executa orçamento, sobra dinheiro no Ministério da Educação, enquanto, para retornar lá para o caixa do governo federal, enquanto nós aqui na ponta passamos a míngua. Né? O governo estadual do Rio de Janeiro, nesse ponto, é particularmente cruel. Aumenta o repasse do Fundeb para os estados a cada ano para promover o salário dos professores, né, dos trabalhadores. Né? E nós estamos aqui com 8 anos de salário congelado. O último aumento que a gente teve foi em 2014. Aqui no Rio de Janeiro, se não me engano, é o 3º pior salário que pagam a rede estadual os professores do Brasil. Nós ganhamos menos que o piso nacional. A briga quer pagar o piso. No estado como o Rio de Janeiro, que cá para nós é o 2º ou 3º estado mais rico da federação. Isso não se justifica de maneira alguma. Na verdade, como dizia o nosso grande Darcy Ribeiro, a destruição da nossa escola não é uma incompetência, é um projeto deliberado para que aconteça justamente isso, para aumentar o fosso, o abismo que existe entre a classe dominante e a classe trabalhadora. Sim, mas, Eduardo, eu tenho uma preocupação, né? Óbvio que o canal aqui sempre se colocou, né, contra o retorno inseguro das escolas na pandemia, porque isso colocaria em risco a vida dos professores e também dos alunos. Mas uma coisa que me chama a atenção é que, ao mesmo tempo, a gente tem a esquerda, né, e eu me incluo nisso, né, tem um histórico de combater, né, o chamado EAD, né, o ensino à distância, por entender, né, que o ensino à distância não é uma saída para a educação no país, né, e ao mesmo tempo a gente se vê obrigado, né, a, a aderir ao ensino à distância por conta da pandemia. Né? Como, ao mesmo tempo que a gente tem que lutar por um retorno seguro nas escolas, ou, né, ou lutar para quando a pandemia de fato abaixar para poder retornar, a gente tem que, né, se colocar contra o EAD. Como lidar com essa relação? Como que a gente se coloca contra uma coisa e, ao mesmo tempo, luta por um ensino, um retorno seguro? Olha, em tese, cara, eu sou contra o EAD. O EAD é importantíssimo. O ensino à distância ele é muito importante para atender determinadas clientelas. Por exemplo, aquele sujeito que já é adulto, já está trabalhando, ou que já tem um curso superior, um curso técnico, quer se aprimorar. Para esse cara, o EAD é importante para retomar tempo perdido. Agora, você colocar ensino à distância
Para garoto de 15 anos, cá para nós, isso é um absurdo. Né? Isso não existe. A escola ela é um ambiente de formação, não é só a aula em si. O aluno não vai à escola e ele não se forma só no contato que ele tem com o professor durante a aula. Existe um sem número de atividades dentro da escola, até de convivência entre os jovens mesmo, que é importantíssimo para a formação. Agora, nos tempos de pandemia, o EAD acabou sendo o quê? Uma necessidade, porque se você não tem outra forma de desenvolver o contato com o aluno, também vão fazer o quê? Ficar 2 anos sem ter nenhum contato e tal. Aí foi preciso. Eu nunca fui professor de ensino à distância, mas eu tive que aprender. Fiz uma opção de vídeo aí, aliás, as pessoas falaram que ficou legal, ficaram bons os vídeos e tal, né? Mas a gente aprende. Né? Aprendi para usar e agora acabou. Espero que ano que vem não tenha mais essa necessidade. Né? Certo, entendi. E eu vejo também, além dessa questão, Eduardo, eu vejo também muitos argumentos daqueles que são favoráveis ao retorno, né? Que o primeiro deles é a questão da violência de casa, né? Que muitos alunos estão sofrendo violência e por isso tem que retornar. Como que você enxerga esse argumento, né? Como lidar com esse problema de violência doméstica? Bom, eu não sei se a violência doméstica iria diminuir se o aluno estivesse em sala. O que eu observo é o seguinte: durante a pandemia, eu perdi muitos alunos, sabe como? Porque esses garotos, durante a pandemia, viraram rimo de família. Tiveram que sair para sustentar a casa, ou para sustentar, ou para fornecer as condições para que outro elemento da família saia para sustentar. Entendeu? Então, tivemos uma perda de alunos que se evadiram, não participaram, e não estão voltando agora porque assumiram tarefas de adulto, assumiram tarefas na economia da família. E, para isso, o Estado não tem nada. Para esses caras, o Estado tem um abandono. Eu não quero saber disso. Entendeu? Não há uma política de acolhimento de fato. Isso que eles falam, aí não, vamos acolher, vamos chamar as horas, isso é tudo mentira. Isso é tudo mentira. Eu não estou preocupado com isso, não estou preocupado nem com o aluno, nem com o professor. Estou preocupado politicamente apresentar uma resposta à sociedade. É uma forma deles, no caso aqui, os negacionistas de quatro costados, reafirmarem o fim da pandemia. Olha aí, acabou a pandemia, está todo mundo na escola, entendeu? Não creio que essa questão da violência, eu não sei, não tenho dados, talvez eu esteja até falando bobagem, mas eu não sei se essa questão da violência aumentou por conta da pandemia, porque ela já é grande mesmo. Infelizmente, é uma realidade terrível que a gente vive na nossa sociedade e que aumentou muito depois do governo aí da Arminha, né? O governo faz a Arminha com o dedo. Aí você sabe que aumentou a violência contra as mulheres, aumentou a violência contra os homossexuais, e nada indica que não tenha aumentado também a violência contra os jovens e crianças. Ô, Eduardo, você não acha que esse argumento, né, visa, né, de voltar por conta por conta da violência doméstica, não visa colocar a responsabilidade na escola do que seria uma responsabilidade do Estado? Não caberia o Estado cuidar disso e não a escola? Também, não é? Olha, a escola faz parte do Estado. A escola é um elemento do aparelho do Estado. E essa questão da violência contra as crianças, eu, pelo menos, assumo como tarefa minha também. Se eu vejo, eu corro atrás, denuncio. Se eu vejo aluno meu em questão de vulnerabilidade, de ameaça e tal, eu acho que é tarefa minha também, como professor, como educador, defender o rapaz, uma moça e tal. Né? Não que a gente vai substituir a tarefa da Secretaria lá de Desenvolvimento Social, das funções policiais na sociedade. Mas esse negócio da violência contra os jovens, violência contra a criança, violência contra a mulher, isso é tarefa minha também, cara. Certo. E
né? E como está sendo lidar, né, com os pais nesse momento de pandemia, né? Porque muitos dos pais, né, não tem aonde deixar o aluno, né, o estudante, o filho, e acaba apelando para a escola. Isso acaba gerando uma pressão grande, porque muitos dos trabalhadores, infelizmente, não tiveram direito ao isolamento social, né? Como lidar com essa situação? Como que vocês lidaram com os pais? Bom, no nosso caso lá não tem muito problema, porque a minha escola é de ensino médio superior, os garotos já têm 16, 17 anos, não tem muito essa realidade, né? Mas teria que ter havido alternativas, né? Teriam que ter tido alternativas. As famílias deveriam ter tido condições, recebido condições materiais em tal magnitude que permitisse que elas passassem a pandemia sem esse perrengue, né, de ter que sair para trabalhar. Né, porque realmente é uma contradição tremenda. A sua criança está na escola fechada por causa da pandemia, mas o presidente diz: olha, tu tem que sair para trabalhar, porque senão não vai comer. Né? É realmente uma contradição e, de fato, forçar a mão, né, para a volta da escola sempre fez parte desse processo aí negacionista, para poder botar a força de trabalho mesmo na rua, né? Botar o pessoal na produção. Né? Sim, e como que foi, né? Aqui no Rio teve muito movimento negacionista pedindo a reabertura das escolas. Não, não foi expressivo, não. Não foi em termos de movimento social expressivo, não. Na verdade, foi fraco. Foi Você fraco? observou isso? Foi fraco. Isso aqui não teve muito, não. Você teve muito no pessoal de rede particular, pressionando o patrão lá, mas aqui você não teve isso, pelo menos assim, de maneira que se transformasse um movimento social importante. Não, sim, isso é bastante importante. Foi fraco. Isso aqui foi fraco. Eu vi, na em São Paulo teve mais. Não sei, ver lá como é que é. O pessoal da secretaria não andou estimulando isso aí, cara. Também tem isso também. Uhum. E acho que agora a gente poderia, né, entrar um pouquinho, né? A gente falou bastante da estrutura da escola, né? Acho que a gente poderia, né, nesse finalzinho aí de entrevista, tentar aprofundar um pouco mais esse debate, né? Na sua opinião, por que que as escolas têm uma estrutura precária? Por qual motivo? Qual que seria a saída de política pública para poder resolver isso, na sua opinião? Olha, investimento. Investimento. Recursos não faltam. Recursos não faltam. Olha, só para ter nesse período do ensino à distância, os valores empenhados pelo governo do Estado para contratar a empresa aí, que é a empresa que fazia lá a TV Bolsonaro, uma empresa quase que fundo de quintal, com uma sede lá num shoppingzinho de uma cidade pequena, Rio das Ostras, uma cidade aqui do interior, um negócio de um biombo, a laranja, um investimento formidável. Rios de dinheiro são gastos aqui numa série de coisas, mas o dinheiro não chega na ponta, cara. O dinheiro não chega na ponta, o dinheiro não chega lá na escola. Entende? Esse dinheiro do Fundeb, é o que eu te falei, o dinheiro vem para o pagamento lá, para a promoção da educação e tal, e os caras gastam, botam lá um montão, um caminhão de dinheiro lá na empresa lá da TV Bolsonaro para fazer o aplique, uma porcaria, que nunca funcionou direito, né? E na ponta não chega nada. Não me mandaram uma prata para comprar celular, para trocar, para fazer coisa nenhuma. O dinheiro não chega aqui. Sim. E como que e você falou um pouco na questão dos alunos? Eu recebi vários relatos de professores aqui de São Paulo, né, falando que os alunos não tiveram, né, tiveram que se dividir um aparelho celular para uma família inteira, inclusive para o aluno poder estudar. No Rio de Janeiro foi diferente ou o cenário foi mais ou menos parecido com o que foi de Não, a São mesma Paulo? coisa. A mesma coisa. A maior parte dos alunos não acompanhou
o ensino remoto, não porque tivesse dificuldade ou não quisesse, é porque não tinha equipamento. Muito pelo contrário, os rapazes aí, meus alunos, minha moça, menino de 15, 16 anos, eles dominam mais a internet do que eu. Eles não tiveram problema de capacidade técnica, então pôde interesse, mas não tinham equipamento, não tinha franquia. Por exemplo, eu fiz umas aulas para eles, as minhas aulas, em média, duravam 25, 27 minutos a cada aula. O aluno que pega uma aula dessa de 27 minutos e passa no celular, né, de cartão aí, que ele paga o cartão, porra, ele vai acabar com o dinheirinho dele ali para assistir a minha aula. São 9 disciplinas, como é que fica? O cara vai gastar 10, 12 reais ali para assistir a minha aula. Aí vai ter que ir na banca de jornal comprar outro cartãozinho para outra aula. E qual a família que aguenta isso, cara? Não tem, eles não conseguiram acompanhar efetivamente o ensino remoto por uma política deliberada de exclusão do governo federal, te falei. O Congresso fez uma lei para que fosse aberta uma franquia para nós, os alunos da escola pública, determinou de onde viria o dinheiro do Fundo Nacional de Comunicações, quanto custaria. A lei foi aprovada, o juiz vetou. Aí volta para o Congresso derrubou o veto do presidente, demonstrou de onde vinha os recursos, devolveu ao presidente. Aí o presidente não cumpriu, recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Entendeu? Então, realmente, foi uma exclusão deliberada, foi uma ação deliberada de governo. Tudo no sentido de elitizar, não é? Quem tem o dinheiro, quem pode, quem não pode ficar para trás. Sim. Outra coisa que chama atenção também aqui nesse debate, além dessa questão da reabertura das escolas, é a questão, né, do ensino integral, que inclusive está sendo aprovado aqui em São Paulo em plena pandemia. Como que você vê esse debate do ensino integral? Né, a maneira que o que deveria ser e a maneira que os governos estão implementando? Olha, a minha escola já é ensino integral já há algum tempo. E quando começou o ensino integral lá, já tem alguns anos, um tempão, eu fiz uma matéria, foi até publicar no jornal O Dia aqui. É como morre uma escola. É como morre uma escola, porque você pega lá, você bota centenas de jovens presos na escola dentro, está fechado lá dentro, pode sair, o ensino integral. Mas eles não têm aula o tempo todo. Eles não têm atividades complementares. Eles não têm quadra, eles não têm material esportivo, eles não têm audiovisual, eles não têm nada. Eles não têm nem comida. O lanchezinho está uma vergonha. A comidinha oferecida. E, sinceramente, eu sou velho, eu lembro com saudade do tempo do velho Brizola, em que todo mundo comia na escola com fartura, e comia todo mundo, entrava gari, servidor, todo mundo comia na escola, tinha comida para todo mundo, com fartura. Hoje em dia, um racionamento danado, um pratinho para cada um, no lanche lá um quissucozinho lá com os biscoitinhos, uma miséria terrível. Ora, então você pega esse montão de rapazes e moças, jovens, com energia, né? E bota todo mundo trancado no lugar, sem nada para fazer, vai dar merda, né, cara? Desculpa. Eu lembro que eu fui eu fui professor, né, por um momento, né, aqui em São Paulo, né, e eu lembro que, né, tinha um frango que ele servia que parecia que corroía o estômago de tão ruim que era. Mas... não, aqui no caso, eu não sei, a merendeira, não sei se a questão, as porções são diminutas. O pessoal está em idade de crescimento, tinha que dar comida à vontade para eles. Pô. Aí tem limite, não pode repetir, é só vergonha, uma vergonha. Quando a pessoa vem na minha casa, eu faço questão que a pessoa coma a se satisfazer, pergunto você quer mais e tal. Aí, quando chega o aluno na escola, que é a casa dele, a nossa casa, fala, não, o senhor vai comer um pratinho aí, vai embora, vai entrar na fila de novo, não pode. Eu fico envergonhado com isso, cara. Eu, como membro ali da instituição e tal, eu sinto uma vergonha danada dele.
Não, sim, é muito interessante a gente falar dessa questão da alimentação, né, o Eduardo, porque o outro argumento, né, que estão sendo usado para esse forçar para esse retorno é a questão da alimentação, né, que os alunos não estão alimentando direito e que dependem da escola para se alimentar, né? E Oh. Vocês defendem a escola para se meter comendo aquilo ali, vou morrer de fome. Mais alguma coisa? Não, sim, mas como que você vê esse tipo de argumentação, né? Daqueles que Ah, pô, meu irmão, isso aí é extrema-direita. É aquele cara que é contra o Bolsa Família. É aquele cara que diz que qualquer investimento social, qualquer investimento no pobre é benemerência. Ora, essa gente aí, sinceramente, esse tipo de mentalidade retrógrada, antipovo, antipopular, que vem com um ranço ali de classe dominante. Ora, meu Deus, então você que come até se empapuçar, que come lá caviar, vai ficar fazendo o nariz, fazendo cara feia para o feijão, o arroz do rapaz na escola. Isso é uma indignidade, isso é uma indecência. Se fala um negócio comigo, tomar cada coisa que sai até de perto. Não, sim, mas que eu estou falando a pergunta para você em relação à questão, né, daqueles que usam o argumento que a criança precisa comer na escola para a criança retornar, Ah, né? mas tinha um auxílio alimentação, pô. A família recebia, aí é só o que não dava. É só você pegar aquilo que não gasta de alimento na escola e repassar para as famílias. O aluno tal, tem tantos alunos na escola, tem direito a receber lá, era 50 reais por cada aluno, uma coisa assim. Paga o auxílio alimentação, você vai comprar em casa a comida. Isso, sinceramente, isso vamos dizer assim, uma desculpinha meio esfarrapada. E como que tem sido aí o uso de máscara, né, dentro das escolas? Zero, zero. Os alunos não usam a máscara. Os alunos não usam a máscara. Por mais que a gente tente, eu canso. Tem hora que chega, para de falar. Você vai lá, 1, 2, 3, 4, 5. Entendeu? É impressionante, porque não usam. Eu não uso, ou quando usam impropriamente. A máscara fica pendurada no queixo e tal. No corredor, outro dia eu falei com um aluno, ele já velho, garotos já maiores, eu falei, ô, meu filho, quando você vai transar com a sua namorada, você usa o preservativo na bolsa escrotal? Porque você está fazendo com a máscara no queixo, é a mesma coisa. E assim eles entendem mais ou menos. Os alunos são até cordatos, cara. Você fala com ele, o cara bota a máscara. Mas daqui a 5 minutos ele vira para o lado, está conversando com alguém, ele já não está mais com a máscara. É muito difícil. Tem que ter uma mudança cultural, um trabalho cultural muito intenso, muito grande, né, para que esse tipo de coisa seja, vamos dizer assim, incorporada. E, olha, eu falo uma coisa na escola, o presidente da República fala outra na televisão, não usa máscara, não é para usar. O cara vai lá o pastor dele lá na igreja protestante, que é um outro fator terrível de deseducação aqui no momento, a influência dessa escola, dessas questões protestantes aí. Então, tomar muito cuidado com isso. Eu, antes da pandemia, eu estava dando uma aula, falando de história, estava estudando no Egito e tal. Teve um aluno que chegou, professor, como é que você pode estar falando aí, questionando as santas escrituras? Veja você, eu tive que explicar a ele que sagrado, as sagradas escrituras, sagrado aqui é o que deu pagamento, porque nossa rede de ensino é do Estado do Rio de Janeiro, que é a unidade federada, a União Federal, que estabelece o ensino laico. Se você quer esse ensino religioso, vai lá para o Santo Crecré de Maria, bota a mão no bolso, vai pagar uma escola religiosa cara. Aqui dentro o ensino é laico. E essa influência dessas igrejas protestantes no plano do negacionismo aqui foi profundamente nefasta. Profundamente nefasta. Esses pastores que precisavam do dízimo e que obrigavam o trabalhador lá, sobre a ameaça de ir para o inferno, né, a ir lá se expor dentro das suas igrejas, eles não têm o menor pudor quanto a isso.
Não, e sim, já que você falou aí dessa questão aí no papo, tá bom. Já que você falou aí dessa questão aí da igreja, né, dessa patrulha que a extrema-direita faz, né, contra os professores, né, tem outro tema que a gente precisaria entrar aqui, né, inclusive para até mesmo para poder encerrar o nosso papo, né, que é a questão, né, do escola sem partido, né? Como que esse patrulhamento A escola sem funcionou? partido para nós, né? Porque eles têm partido, né? Não, sim, A mas como escola que tem partido para nós, mas eles têm, né? mas como que esse patrulhamento, né, funcionou durante o período de pandemia? Porque, né, a criança dentro de casa tá mais tem uma relação mais próxima com o pai acompanha, né? Muitas das vezes o pai não entende, né, a proposta, né, que está sendo colocada e acha que, né, que tem um comunista querendo doutrinar a o seu filho ou absurdos do tipo. Como que você vê essa questão, né, do patrulhamento que a extrema direita faz, né, e principalmente dentro Pois é. da pandemia? O problema é o seguinte: toda essa questão das redes sociais, da Cambridge Analytica, o que criou toda esse, enfim, o fato é que sempre houveram pessoas, sempre teve um grande conjunto de pessoas ignorantes. A ignorância é profunda em nossa sociedade. A questão é que, hoje em dia, essas pessoas elas têm orgulho da sua ignorância. Elas recusam-se a aceitar o debate, elas recusam-se a aceitar argumentos. Porque uma coisa é você encontrar uma resistência. Eu encontrei resistência várias vezes na minha carreira, tenho uma longa carreira no magistério. Né? Você encontra resistência, mas você encontrar uma resistência em uma pessoa que está aberta a ouvir, que está aberta ao debate, é uma coisa. Agora, você falar com uma porta, você falar com um sujeito que, por mais que você apresente dados e tal, ele diz que não, que o importante é o sentimento que ele tem quanto às coisas. Não, eu acho isso. Esse é o meu sentimento. Então, é importante. Não interessa se dados consubstanciados contradizem ao cidadão. Aí, meu amigo, aí é muito difícil. Aí é muito difícil. Na verdade, eu não tive muito problema, porque eu ainda sou o servidor estatutário, eu sou o decano da minha escola, então, sabe, bica para o alto. Chega no momento do debate, que, meu amigo, então é assim, só acha isso, então o senhor vai para sua casa e não me aborreça. Né? Agora, a tendência disso é com o tempo. Se não for revertido esse processo, se não houver uma mudança aí no nosso país, que vem novos ares e tal, isso aí tende a recrudescer. Porque, Guilherme, eu vou te falar uma coisa que eu sempre falo para meus alunos. Eu já tive a idade de vocês, já tive 15 anos, tive 16 anos. E nessa idade, entre nós, jovens, estudantes, religião não era assunto. Não era assunto, não se falava nisso, cada um tinha a sua, quem tinha, quem não tinha, não tinha, mas não era um tema que mobilizasse a discussão entre os jovens. Hoje, nada, né, sobre problemas teológicos entre alunos de ensino médio, um troço que eu nunca pensei que fosse ver na minha vida. Parece que estou vivendo o governo do Talibã, cara. É um troço complexo, né? Sim, agora para a gente finalizar o nosso papo agora de vez, né? Eu queria te perguntar em relação qual que foi e qual que está sendo esse sentimento dos professores nesse retorno. Os professores estão com medo, estão apreensivos? Como que está o sentimento da Olha, categoria? é difícil dizer, porque é difícil dizer o sentido geral. De fato, há um temor, né? Há um temor, há um receio grande e tal. Mas eu, sinceramente, falando sinceramente do coração, também uma certa alegria, cara, porque mesmo dentro da precariedade e tal, é uma vitória, né, cara? É um retorno à vida, um retorno.
a nossa rotina diária, nós estamos nos vendo de novo, tem colegas ali que eu não vejo há 2 anos e tal, é um certo alento. Se der certo, se ninguém ficar doente e tal, está sendo até legal, cara. Então, perfeito, maravilha, né, Eduardo? Estamos aqui encerrando mais uma entrevista aí do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer em nome do canal por você ter aceitado o convite e passo a bola aí para você fazer as considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade de falar aí com o Estado de São Paulo, né? Porque, né, a minha mãe é paulista, eu tenho uma vinculação muito grande com o Estado de São Paulo, o estado que eu gosto muito, né? E foi uma alegria, foi legal falar com você, gostei muito de conhecê-lo, conhecer o programa, vou dar uma olhada aí na internet, conhecer aí os vídeos de vocês, o trabalho de vocês aí. E é muito importante que a gente tenha pessoas aí com você, com esse canal aí, com a disposição de trazer o debate nessa nossa sociedade que vive o obscurantismo, né? É o que nós estamos vivendo, o obscurantismo. Isso aqui no Rio de Janeiro, nós estamos criando um negócio. Você já ouviu falar do evangelistão do pão? A gente tem aqui comunidades inteiras aí, dominadas por narcotraficantes e narcotraficantes evangélicos radicais. Você acredita nisso? O complexo de Israel? Isso vai acabar muito mal, cara. Enfim, né? Isso você não tiver uma resposta para isso, né? Porque tem que ter para ontem. Ô Eduardo, então, mais uma vez aqui, muito obrigado também a você que estiver nos assistindo, né? Peço aí que se inscreva aí no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, comentem nesse vídeo, né? Comentem em outros vídeos, curtem esse vídeo, curtam outros vídeos. Quando você for se inscrever, ativa o sininho aí para receber as notificações, né? Curta a nossa página Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco no Facebook, compartilhe o vídeo nas redes sociais e siga a gente no Instagram. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos, né? E até a próxima. E fiquem atentos à nossa programação e fui!